Olá, Rui. Obrigado por teres aceito o convite para falar do Tenet, do Christopher Nolan. Olá, António, é um prazer, obrigado pelo convite. Para essa. Nós vamos gravar isto no dia em que acabámos de ver o filme. Ele ainda não foi lançado comercialmente, quer dizer, vai ser um evento ser lançado numa altura em que os cinemas quase não andam a passar novidades nenhumas, não é? O Nolan insistiu muito. Mas as nossas reações vão ser um pouco a quente, ainda sem estarem toldadas por opiniões de terceiros. Mas antes de falarmos do Tenet em particular, eu gostava de saber qual é a tua relação pessoal com o Christopher Nolan e qual foi o teu caminho e como é que tu chegas a este filme. Chegas de relações cordiais com o Nolan ou de costas voltadas? Olha, a minha relação com o Nolan é um bocado esquisita porque eu, vi quando era miúdo o Inception no cinema, ou seja, há 10 anos precisamente, já tem 10 anos esse filme e faz-me impressão pensar nisso. E na altura gostei do filme, genuinamente gostei do filme. Não o voltei a ver depois disso. Mas já na altura eu lembro-me que fui ver o filme com duas amigas da escola e para elas iam ver uma segunda vez, porque não percebi se não tinham percebido nada do filme ou se era só ver outra vez para compreender melhor. E o Leonardo Mas DiCaprio, com certeza, também. sim, e honestamente aquilo já na altura pareceu-me, ok, isto está giro, está bem feito, mas o filme não é assim tão complexo. Ou seja, aquilo era mais debitar informação cá para fora, através das várias personagens, e isso tornou-se uma. Depois fui percebendo ao longo dos anos que era uma técnica recorrente do Nolan. Mais tarde vi o Memento, e acho que o Memento é daqueles filmes que, não sei se tu concordas ou não, mas acho que é daqueles filmes que só funcionam uma vez, que é quando tu não sabes aquilo que vai acontecer por causa da estrutura não linear da história, porque sinto que a uma segunda vez aquilo já não tem o mesmo impacto, porque o filme vive só desse gimmick, como se costuma dizer. Eu acho que, desculpa-me interromper-te, mas aquilo que tu acabaste de dizer é verdade transversalmente a muita da filmografia do Nolan. Eu, por acaso, no meu caso pessoal do Memento, ainda me diverti a tentar desconstruir na altura, revendo várias vezes. Mas concordo contigo, porque, e já te devolvo a palavra, mas eu acho que os filmes do Nolan têm uma capacidade de nos deslumbrar à primeira, por causa precisamente desse truque. Tu chamas gimmick, não há propriamente uma tradução boa para português de gimmick, mas é mesmo isso. Ele tem sempre um conceito, um alto conceito nos seus filmes que funcionam da primeira vez. Quando acontece, conseguem nos deslumbrar, mas depois à segunda tu vês as costuras e tu consegues reduzindo a essência, vês que não há muito para lá disso. Portanto, Sim. também já estou aqui a adiantar a minha opinião sobre o Nolan, mas eu já conto mais especificamente como é que as coisas aconteceram comigo. Não, mas o Inception é muito isso, e eu gostei mais do filme tecnicamente do que propriamente da parte toda cerebral, ou seja, cerebral entre aspas muito grandes, ou seja, para mim interessava muito mais que o espetáculo em si estivesse bem feito, e está, o lado espetacular do filme está muito bem conseguido, mas que tudo o resto era um pouco um soufflé que se tu fores lá com um alfinete aquilo esvazia-se rapidamente. Uhum. E eu devo dizer que, apesar da filmografia do Nolan ser extensíssima, estou a São brincar, 11 filmes, obviamente, 11 filmes agora com o Tenet, sim. exatamente. Houve alguns que eu não vi, como por exemplo o Following, o primeiro dele, Uhum. o The Prestige e eu creio que o último Batman, esse também não vi, os outros vi. A memória que eu tenho do Cavaleiro das Trevas é que é um filme. Lá está, isto também já foi há 10 anos ou um bocadinho menos. A memória que eu tenho do filme é que nunca mais acaba. É só. Ou seja, que aquilo que tem partes muito, muito boas e que funcionam muito bem, mas que peca depois. Aquilo está sempre a carregar na maionese e sempre. Mas lá está, isto é uma memória muito, muito desconjuntada e de Mas um puto.
tinha Foi uma 14 ou opinião, 13 anos. foi uma opinião mais ou menos generalizada na altura, ou pelo menos parte mesmo quem tinha gostado do filme queixava-se que o terceiro ato podia ter sido ele próprio todo um outro filme. Eu, por acaso, aceito melhor nesse filme porque eu penso que é um daqueles casos em que as coisas funcionam. Mas sim, o teu comentário não é descabido porque foi logo na altura uma das críticas que sofreu. Não, e eu tenho toda a curiosidade em rever o filme, não só porque gosto muito da mitologia do Batman e das histórias do Batman, mas sinto que, e não queria estar a dar aqui uma de snob nesta altura, mas sinto que a memória que eu tenho do segundo filme do Tim Burton é muito mais próxima do espírito do Batman do que o Cavaleiro das Trevas, mas lá está. Depois tenho outras imagens na minha Talvez mais cabeça. próximo do espírito do Tim Burton, mas sim, eu Sim. percebo talvez da N- veia n- cómica, não é? Sim, De exatamente, cómics, de banda desenhada. porque o Batman, a partir de uma certa altura, ganha uma veia muito negra, a partir dos anos 70, 80, quando há uma espécie de revolução. Não estou agora a falar como especialista, portanto posso estar a dizer alguma coisa mal, mas há um momento na banda desenhada em que a banda desenhada no geral se vira para um mercado mais adulto e os super-heróis são prova disso, e o Batman em particular. Aliás, acho que grande parte das grandes histórias do Batman são dessa altura, e não são Pela só mão do grandes Frank histórias Miller, essa viragem, penso eu. Eu também não sou especialista, mas penso que o ano zero do Frank Miller é do apontado ano como 1. um dos pontos. Ano É, 1. é ano 1, desculpa, o ano zero foi o filme que se falou que era o Aronofsky que teve quase a fazer, sim, sim. Mas, ou seja, é o Batman no ano 1, o Regresso do Cavaleiro das Trevas, também do Frank Miller, e o Longo Halloween, que eu acho que é um bocadinho mais tarde, mas é uma banda desenhada espetacular e que também foi uma influência para o Nolan nesse filme. E por causa disso tenho muita curiosidade em rever o filme, e porque me lembro que de facto a interpretação do Heath Ledger e de todo o elenco é fantástica. Depois disso vi o Interstellar, ah, que, que é daqueles filmes que já na altura eu lembro-me perfeitamente e já tem uns anos também, mas lembro-me perfeitamente de ir ao cinema numa antestreia, não era uma sessão de imprensa, era uma antestreia, e, e de estar metade do filme a bater metaforicamente com a cabeça na parede, de cada vez que ouvia uma coisa foleira científica que era pronunciada por uma das personagens. Ficou-me na cabeça o facto de referirem dezenas de vezes que a filha da personagem do Matthew McConaughey se chama Murphy. Não se esqueçam, ela chama-se Murphy, Lady Murphy. Toda a resposta deste filme está na Lady Murphy, 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 não se esqueçam. Mas lembro-me que, apesar disso, e apesar de sentir, lá está, as deficiências uh, já recorrentes dos filmes do Nolan, das personagens de papelão que explicam tudo e que só estão ali para dar aso a que haja uma estrutura que não é bem uma estrutura, é uma estrutura muito frágil. No final, confesso que fiquei um pouco embasbacado com o final, de tal forma que eu estava tão cansado e achei que o filme, que afinal não, que o filme até devia ser ótimo. Mas estava muito cansado, perdoam-me por isso, e que mais tarde fui pensando e não pode ser. Aliás, eu não posso deixar levar pelo final, porque tudo naquele filme é um subproduto do 2001 do Kubrick, e lembro-me até de estar a ver planos do filme e pensar, isto é uma cópia descarada do 2001. Era muito fácil não fazeres igual, e despegares-te dessa influência. E o próprio final também leva muito ao 2001, e por isso também com o passar do tempo percebi, aliás, uns dias depois percebi que se estava quase a cair na armadilha do Nolan, no isco do Nolan. Depois percebi, não, desta não dá, desta não consigo. Eu penso que é o filme mais frustrante dele, no sentido em que é o filme onde tem os maiores extremos. Ou seja, eu acho que tem momentos de gênio e momentos de verdadeira inspiração visual. Sim. É um filme de ficção científica que para mim é logo uma mais-valia, mas depois também consegue descer ao ridículo, digamos, no espectro oposto, muito facilmente. E foi um filme que eu, quando saí da sala de cinema da IMAX, eu estava-me a enganar a mim próprio que tinha gostado dele. Uhum. E aconteceu-me aquilo que acontece muitas vezes com o Nolan, que é quando saiu em mercado de vídeo, comprei o Blu-ray e depois fui ver e eu não queria acreditar na diferença,
no gap que havia entre a minha opinião original e depois quando o revi. E por isso é que eu costumo dizer que tenho uma relação de amor-ódio com ele, porque muitas vezes à primeira ele engana-me. Eu sinto-me mesmo como se fosse um ilusionista a fazer um truque que me deslumbra, e depois eu vou, e se olhar um bocadinho mais de lado, eu consigo ver as costuras, eu consigo ver qual é o segredo. Exatamente. Não, é mesmo isso, é mesmo isso. Ele é um ilusionista. Sim. E quer dizer, e nada mais apropriado do que ter tudo isto começado, esta percepção ter começado a construir-se com o The Prestige, o terceiro passo. Mas deixa-me só recuar para contar a minha história, porque eu comecei a minha relação com o Nolan, obviamente, com o Memento. Eu vi-o, ele, se não me engano, em Portugal ele só foi exibido no cinema mundial. Não sei se mais tarde estreou noutros sítios, mas na altura, no já extinto também cinema mundial, lembro-me de ir ver o Momento, que vinha com uma certa fama, e lembro-me de ter ficado literalmente arrepiado no momento em que o filme acaba, porque eu nunca tinha visto nada assim, e lembro-me de ter aquela fração ou aquele pensamento numa fração de segundo em que se o filme acabar aqui isto é perfeito. E o filme acabou ali, e aquilo impactou-me muito mesmo. Comprei o DVD e esmiucei esse filme. Realmente a complexidade que o filme parece ter, como tu dizes, depois acaba nós conseguimos perceber que não é assim tão complexo, e conseguimos perceber a sua mecânica ao revê-lo. Se bem que aquela brincadeira com a percepção temporal, com aquela que lá está, naquele filme, está completamente de acordo com a temática da perda da memória curta, não é? E portanto, parecia-me inovador e realmente uma voz que tinha chegado aí. Depois o Insomnia pareceu-me um filme de como é que se costuma dizer? Parece-me que foi contratado para fazer um argumento de outra pessoa. Aquilo não parece um projeto pessoal, ou pelo menos em retrospectiva, se calhar foi pessoal para ele, eu não sei. E quando chegou ao Prestige, esse foi o filme em que eu comecei a desconfiar, porque e eu aconselho-te a ver o Prestige. Eu penso que ainda assim é um dos melhores filmes dele, mas é um filme que eu estou a tentar dizer isto sem estragar muitas coisas. É um filme que também brinca muito com a estrutura narrativa, com analepses, com elipses, com narradores não fiáveis, e é um filme que pretende dizer-te que um truque de ilusionismo é alguém chamar-te a atenção para o que é que está a fazer com a mão direita, enquanto te engana com a mão esquerda. Só que depois o filme, no fim, é um filme de ficção científica, porque recorre a elementos sobrenaturais, que para mim, dada a temática do filme, me soou a batota. Eu pensei que estava a ver uma história de ilusionismo e que ia ser ludibriado que nem um espectador de uma ilusão, mas na realidade eu senti que, ao introduzir um elemento sobrenatural, aquilo foi uma espécie de batota. Foi um aspecto muito particular que me fez desconfiar. Eu, se calhar, hoje em dia, sabendo o que é que o filme é, consigo desculpar mais, mas foi logo aí que eu comecei a ver que, espera, isto, se calhar, este gênio que estamos aqui a construir não é tudo aquilo que dizem sobre ele. E pronto, e depois, obviamente, que fez o que fez com os Batmans, gostes mais ou menos dos 3 filmes, e pelo meio, aquilo que o Inception tem de mais valor para mim é o facto de que, com a capacidade e com um estúdio a apoiar, ele poder fazer o que quis depois do sucesso do Cavaleiro das Trevas, ele ter produzido uma história original. E isso ainda é aquilo que eu vou dando mais valor ao Nolan, é ele aparecer com blockbusters que, portanto, podem não ser a coisa mais profunda do mundo, mas ainda obrigam a que ligues o cérebro à entrada do cinema, o que é uma coisa boa. Eu também fui levado pelo Inception da primeira vez que vi. À segunda, à terceira, é completamente notório aquela falha daquilo que se costuma dizer no cinema, de que é de mostra, não digas, porque tudo é dito, tudo é explicado. E eu comecei a perceber que cada vez mais o Nolan não consegue fazer um filme sem que seja uma ideia elaborada, desenhada para te surpreender, para te deslumbrar, mas que tem que estar tudo
completamente confinado às regras que ele define para que aquilo funcione. Exatamente. Aquilo que eu costumo dizer do Inception é como é que num filme sobre sonhos não há momentos que sejam oníricos. Não há momentos que sejam reminiscentes daquilo que é sonhar de verdade. E isso para mim foi uma oportunidade completamente perdida. Pronto. Eu também quero falar do Insomnia porque me esqueci do Insomnia e queria falar desse, mas eu sinto que é por isso que eu se calhar nunca voltei a rever o filme de uma ponta à outra. Aliás, com o passar dos anos, menos ainda tive essa curiosidade, porque lá está, aquele primeiro deslumbramento, que foi um pouco um deslumbramento, eu gostei do filme, tem boas sequências de ação e apesar dessa parte toda da explicação que retira todo o potencial que o filme poderia ter sem essa explicação, senti que era pelo menos um filme dele em que me conseguia ligar com o tema mesmo que não tivesse essa parte onírica. Não foi o que me fez mais confusão. O que me faz mais confusão foi mesmo porque a questão dos sonhos ali, os sonhos têm uma utilidade, não é? Há um aspecto utilitário nos sonhos em que cada nível está interligado para a morte e para a ressurreição já não me lembro bem do tema do filme. Lembro-me que havia um chinês ou um japonês que aparecia no início do filme, que estava mais velho e depois mais à frente estava mais novo. Bom, é o que eu me lembro. Sim, mais uma vez a trama é um MacGuffin, não é? O que interessa exatamente. é a gimmick. Mas ainda assim, a gimmick, a partir do momento em que é introduzida, ela depois é usada de forma perfeitamente eficaz no desenrolar da narrativa. E o Inception tem esse lado positivo, que é, ele não desperdiça o conceito, ele usa-o perfeitamente na lógica daquilo que é a narrativa. Sim. E também ele usa o conceito, usando também o aspecto humano da narrativa, porque todos os filmes dele, depois, apesar de toda a parte científica, têm de ter um aspecto humano mais ou menos fuleiro, mas nesse é o que eu sinto que funciona melhor. A história do DiCaprio com a mulher e o impacto da mulher que já morreu e toda a questão do final, que eu honestamente nunca achei que fosse uma questão, porque acho que é muito evidente que o peão, enfim. Eu diria mais, eu acho que é irrelevante. Sim, eu acho que não muda o que veio antes, na verdade. Não, nada. Se ele cai ou não. Mas eu sinto que o Insomnia, e olha que o Insomnia surpreendeu-me muito quando o vi, e provavelmente se calhar foi por isso que gostei tanto dele, por não ter tantos tiques de Nolan. Não por não ser uma história. É um remake de um filme. Agora não quero. Eu acho que é norueguês, não tenho a certeza. Bom, por aí. E depois, mesmo sendo um remake, não foi escrito por ele, portanto, sim. Não tem muitos tiques. Ele foi. Também não quero ser. Não quero estar aqui a desvalorizar, mas ele foi um tarefeiro neste caso. Sim, mas eu sinto que o filme funciona muito bem. Sim. O filme funciona muito bem e tanto o Al Pacino que nestes anos dos anos 2000 tem sido sempre um pouco subvalorizado, sinto um pouco por causa do que o Robert De Niro fez nesses anos. As pessoas pensam que o Al Pacino foi igual, mas ele até fez alguns filmes interessantes e este é um deles e sinto que, lá está, também só vi este filme uma vez, mas senti que era o dos que funcionava melhor do Nolan. Talvez por isso, por não ser um original do Nolan, não tem lá a parte humana no fim, nem toda a construção de um conceito super científico, afinal não leva a lado nenhum. Tu estavas a falar do lado humano, mais ou menos fuleiro. Tu já reparaste no tropo da mulher morta do protagonista? Temos o momento com o homem a querer vingar a morte da mulher. Temos no Inception toda a motivação do Cobb é a mulher que ele deixou morrer. Temos o Interstellar, a personagem do Matthew McConaughey é viúvo. Há aqui uma recorrência. Bom, no Dunkirk ele livrou-se das mulheres mesmo para não haver queixas, não é? Mas há aqui um tratamento das personagens femininas que, enfim, vamos ver, mas eu não sei se é corrigido neste último. Mas que é recorrente, é bastante recorrente. Que eu achei engraçado quando comecei a ligar os pontos. Sim, mas sobre o Dunkirk, eu também senti que eu sinto que o Nolan, lá está, quer tanto ser o Kubrick que a cada filme novo ele quer experimentar um género diferente, então quis fazer um filme de guerra.
E fez um filme de guerra como era apanágio a ver filmes de guerra nos anos 60 e 70, daqueles que têm um elenco cheio de estrelas e que são enormes e que são em CinemaScope para aproveitar toda a experiência do espetáculo. E nesse aspecto também de filme de entretenimento, acho que o filme até funciona bem, porque lá está, como também é uma história mais depurada das coisinhas do Nolan, também não chateia tanto. Vê-se bem e pronto, vi uma vez e provavelmente nunca mais o vou voltar a ver, mas não me incomodou. Eu concordo, porque o gimmick nesse filme não está no centro da trama, não é? Exatamente. O gimmick é só um pormenor, que até pode ser discutível, porque a edição desse filme às vezes parece aleatória na forma como se navega entre as três narrativas, e que depois na forma como cruzam não tem propriamente o impacto ter sido, digamos, com esse desfazamento temporal. Por outro lado, condensa. E aqui estamos, se calhar, a falar que esse filme está mais próximo da linguagem do cinema do que outros, onde ele tenta brincar com o tempo, não é? Que é aquele condensar de contar uma história, seja ela passada numa semana, num dia ou numa hora, em 2 horas de filme, numa sala de cinema, não é? Portanto, também, eu por acaso, até sou fã do Dunkirk, se bem que também, lá está, ainda não tive uma segunda visualização para que o baralho de cartas se desmoronasse. Sim. Mas esta conversa, enfim, isto é um bocado inclinada. Faltava-nos, se calhar, aqui alguém que fosse um fã do Christopher Nolan, mas infelizmente não temos aqui mais nenhum convidado para ser o peso na balança. Então, posto isto, qual foi a tua reação? E convém dizer, nesta primeira parte da conversa, vamos abster-nos de spoiler, não é? Não vamos ter spoilers. Qual foi a tua reação sem spoilers ao Tenet que vimos hoje de manhã? Vou ser muito sucinto. Eu sinto que se o Nolan já era dado aos embustes, como nós já tivemos a falar aqui, aqui parece que ele fez o embuste dos embustes, em que está a fazer uma paródia aos seus próprios embustes, em que todos os defeitos dos filmes dele aqui são elevados ao cubo, porque lá está, o que mais me surpreende pela negativa neste filme e não acho que seja um mau filme, é só um filme que se vê e que se esquece, ou que se tenta esquecer porque o próprio filme faz por isso, é que com tantos meios, com tanta produção, ninguém na Warner, nenhum dos atores disse, olha, eu acho que isto não tem aqui nada. É porque, lá está, no caso do Inception, como tu disseste muito bem, o gimmick é usado a favor do filme e, portanto, ainda acompanhas o filme com algum interesse. Aqui eu sinto que o gimmick é o gimmick por si só e que não é assim tão entusiasmante para justificar 2 horas e meia de filme. Eu senti mais que, em vez de estar empolgado com o filme, e eu gosto muito de filmes de ação que me deixam com arrepio na espinha, eu vibro por cada novo Missão Impossível e por cada James Bond, mas aqui, em vez de sentir-me empolgado com o filme, parecia era que o filme estava a dizer a cada momento: tens de sentir empolgado, hein? Isto agora, a música está aqui a um nível, está tudo a acontecer, tudo cheio de tensão, e tens de sentir isto. Mas o problema é que só senti o tempo a passar muito devagar. E também Bem, também é uma experiência temporal, não é? exatamente, exatamente. E basicamente foi isso, quer dizer, eu queria gostar do filme, eu queria mesmo, mas não estava à espera de ficar assim tão. Enfim, não é decepcionado, porque lá está, também não sou um grande fã do Nolan, como já estive aqui a dizer, mas queria acreditar que neste filme ele assentasse um bocadinho a histeria da sua personalidade que está embutida nos filmes e percebesse, espera aí, eu aqui posso fazer uma coisa um bocadinho mais lá está, sem estar a explicar tudo, em que as próprias personagens aqui nem parece que servem para explicar, parece que nem existem sequer. Pronto, É impressionante. tu agora foste tocar num ponto muito importante. Porque quando tu dizes as personagens, eu pergunto quais. Pois, Porque eu acho que este filme quase não tem personagens. Este filme tem
pessoas que passam, que estão Tem à frente da bonecos, câmara. sim, tem bonecos. Eu cheguei até ao fim do filme e percebi, e depois percebi que era propositado, que o protagonista, o personagem principal, nem sequer nome tem. Exatamente. Depois, no final, há aquela questão de eu sou o protagonista, e eu penso que, e isto também traz-nos de volta ao Inception, que o Nolan está-nos a tentar dizer algo sobre a própria arte de fazer cinema, de alguma forma. Há uns ensaios muito, muito engraçados na net, se procurarem, sobre o Inception como metáfora de fazer um filme. E eu penso que aqui ele também estará a tentar dizer alguma coisa. Eu confesso que não fui perspicaz o suficiente para perceber exatamente o quê. Agora, o que eu tenho para dizer, mais uma vez, vai ser um bocado aborrecido em termos de conversa, porque eu vou sublinhar tudo aquilo que tu disseste. E foi engraçado que nós deixámos uma cadeira de intervalo entre nós por causa do Covid, e eu conseguia sentir o teu enfado a ver este filme. Portanto, repetindo o que tu disseste, nós o que temos aqui é um gimmick que é de tal forma, ou pelo menos na minha percepção, irrelevante para o desenrolar da trama, que ele embrulhou a trama num novelo tão complicado que a única justificação que me parece para ele ter feito isto é para que nós nos sintamos perdidos, como se ele estivesse a fazer algo de muito profundo. Pronto, eu sei que isto pode ser extremamente redutor. A verdade é que eu senti que, não tendo ido a uma sala de cinema desde março, que os meus neurónios tinham diminuído, porque, a maior parte das vezes, eu não percebia porque é que estava a acontecer aquilo que estava a acontecer no ecrã. E eu percebia a mecânica, porque, aliás, como é a panagem do Nolan, nós, volta e meia, temos um ponto de situação para nos ser explicado o que é que está a acontecer, as regras do jogo, não é? Mas o porquê de certas decisões, eu resolvi não me preocupar muito, porque, ok, eu já percebi que isto não interessa, porque tudo isto são pequenos MacGuffins só para chegarmos a este set piece de ação. Pronto. E a partir daí pude de certa forma relaxar e tentar apreciar o que estava a ver. A verdade é que aquilo que nós vemos no ecrã não é por aí além empolgante, e sem um investimento emocional nas personagens que quase não têm caracterização, porque quase não estão lá, sem o envolvimento emocional com aquilo que está em jogo. Nós sabemos que, ups, quer dizer, também quando o que está em jogo é de repente a humanidade desaparecer, aquilo é um stake tão alto que quase que tu nem o consegues materializar, não é? Exatamente. E basicamente a pergunta que me sobra quando chego ao final deste filme, penso que também faz eco daquilo que tu disseste, é bolas. Ao menos antes eu tinha o deslumbramento à primeira visualização, mas onde é que está o deslumbramento desta vez? Sim, isto é um manto de retalhos em que parece mesmo uma paródia dos filmes do Nolan, porque até tem a parte humana, não é? No meio de tanta pseudociência, há a parte humana que é da personagem da Elizabeth Debicki e a história do filho. Que é aquilo que se aproxima mais de uma personagem redonda, na Sim, verdade. mas mesmo assim aquilo é de papelão na mesma, e apesar dela, para mim, ser o melhor que há no filme, ela e gosto, e houve uma coisa que eu gostei, que sinto que faz falta no Nolan e que aqui houve um bocadinho, que é o humor. Ou seja, que houve ali uma outra Mas achaste tirada que de foi humor. intencional? Não Porque sei, não sei. eu rime e tive vergonha de me ter rido em algumas cenas que me ri. E depois Não, em spoilers eu já conto. Eu eu já não conto. estava, eu não estava a falar dessas em que também houve várias pessoas na sala que se riram, mas há uma outra tirada do Robert Pattinson que tem assim uma vertente mais humorística que se aquilo tivesse sido mais desenvolvido, era capaz de ter resultado num filme que ao menos seria mais divertido de ver. Mas é muito estranho como um filme que supostamente é tão estimulante, que tem tanta coisa a acontecer, que eu às tantas olhei para o relógio, que é uma coisa que eu não costumo fazer num filme, só mesmo em casos extremos e olhei para o relógio a pensar que já tinha passado 1 hora e pico de filme, tinham passado 25 minutos. Porque aquilo acontece tanta coisa ao mesmo tempo e é tantos retalhos e tanta coisa que parece que é estranho, é estranho e faz-me a impressão que não tenha havido ninguém que não lhe tenha dito, olha, se calhar
podias fazer um argumento um bocadinho mais interessante, não Eu tão a penso, tirar dados para o ar, eu penso que porque nesta aqui vai ser. altura ele fará praticamente o que quer. Não me parece que tenha muita gente em processo editorial e de produção a dizer-lhe que, olha, se calhar é melhor reveres ou repensares. Eu penso que ele fará Eu mais ou acho que o menos o que tem que resultado que este fazer. filme, desculpa, eu acho que o resultado que este filme tiver, se for um resultado negativo, que infelizmente, apesar de toda a publicidade que está a envolver o filme, não acredito que o filme vá ter um resultado por aí além de bilheteira, acho que poderá fazer com que ele pense um bocadinho. Pronto, primeiro é só dizer quem sou eu para estar aqui a dar conselhos ao Nolan, né? Mas a questão é que, de facto, eu sinto que há determinados realizadores que, quando chegam a um pedestal de importância e que lá está, não tem ninguém que os faça descer à terra e perceber, olha, calminha. Eu lembro-me que há uns anos entrevistei um realizador, há uns anos já largos, foi em 2013, se não estou em erro. Entrevistei um realizador que é o Vicente Alves do O. Foi na altura em que supostamente ia sair um novo filme do Nolan, não tenho a certeza. E ele a dizer que o Nolan era daqueles que a cada filme fazia uma coisa maior, só faltava um dia ele rebentar. É verdade. Eu E, concordo com isso. Eu e acho que eu, ele já não é si- capaz de fazer um filme pequeno nesta é, altura. e eu sinto que este é ele a rebentar porque já está demasiado evidente, não é só evidente, é demasiado evidente, tanto tu estás a ver o próprio filme e não há nada ali que te diga, olha, isto aqui pode ser mais qualquer coisa. Tanto que tenho visto várias pessoas que eram fãs do Nolan também a não gostarem deste filme. Mas olha, Portanto, eu tenho para mim que este vai ser, digamos, o tira-teimas que vai definitivamente traçar a linha no chão e dividir os fãs verdadeiros do Nolan daqueles que estavam, se calhar, um bocadinho indecisos. E a verdade é que há fãs. Tu, se fores ao IMDb, eu fui ao IMDb esta tarde, e a quantidade de 10 filme sim. perfeito, uma obra-prima, é impressionante e parece não ter fim. Mas Portanto, isso aí é como os críticos de cinema que, independentemente de um filme que determinado realizador lance, já lhe dão sempre 5 estrelas. E no caso das pessoas tem uma ligação emocional muito forte com o Nolan, mas acredito que depois das primeiras reações e com os anos, se calhar vão voltar ao filme e não vão encontrar lá mais nada. É que passado estas horas, porque nós já vimos o filme há umas horas valentes, estás com ah, dificuldade em lembrar dos pormenores, não é? já não me lembro-me. Olha, tiro o chapéu à primeira sequência do filme, que de facto está muito bem feita. Aliás, eu fiquei curioso com o filme nos primeiros minutos, que acho que é uma coisa muito difícil de fazer e ele conseguiu. O problema é que depois, a partir daí, é sempre a descer. Depois da sequência toda inicial, na ópera ou na sala de ópera. Uhum. E isto não é spoiler, porque acho que esta sequência já foi mostrada nos cinemas, com os filmes dele que estão a ser repostos agora. Sim, e Ah, até é antes do título aparecer, portanto. Exatamente, exatamente. Mas depois disso, aquilo. E lá está. E mesmo que o Nolan tente, ele nunca vai ser um grande realizador de ação, no sentido de decupagem, no sentido de montagem, porque tudo é muito flat, ou seja, é tudo muito quadrado. A intenção da banda sonora está lá, falta é o resto. Sim, já agora, tu estavas a falar de ele não ser um grande realizador da ação, e o que é impressionante, dado que, se não me engano, o filme foi totalmente filmado em IMAX, porque ele, pelo menos na nossa exibição, ele ocupou o ecrã todo durante toda a duração do filme, o que penso Exatamente. significar que foi filmado com aquelas câmaras monstras e ainda assim a ação às vezes pode ser confusa. Ainda antes de irmos para spoilers e darmos mais pormenores, só também falar da banda sonora, que desta vez não foi o Hans Zimmer, que estava ocupado a fazer a banda sonora do novo Dune, do Denis Villeneuve, ficou a cargo eu agora está-me a escapar o nome, mas é um compositor sueco que já tinha ganho o Oscar pelo Black Panther, Uhum. e que por acaso fez um excelente trabalho com o Mandalorian, com a série televisiva, é o Ludwig Göransson.
Só que ele chega aqui e o que é que ele está a fazer? Está a emular aquilo que já conhecemos do Hans Zimmer, completamente. Exatamente, exatamente. E voltando ao que tu dizes do Nolan no seu déficit de construir cenas de ação, eu penso que 50% daquilo que ele procura impactar-te nas cenas de ação é também com a banda sonora e com o quão bombástica a banda sonora é. Tanto é que na primeira cena que tu falaste, as cadeiras na nossa sala vibravam com o Exatamente. impacto daquela música. Eu gostava de ver se calhar uma montagem de um filme dele sem esta música. Obviamente é injusto, porque a música faz parte da obra, não é? Claro, Mas claro. muito do impacto ele vai buscar, ou muitas vezes até muito do peso e da importância que ele quer dar a sequências. Eu acho que ele vai buscar essa força à música. Sim, mas tenho a pena que, neste caso em particular, e lá está, não posso estar a ser 100% certo por causa da memória algo nevoenta que eu tenho dos outros filmes dele, mas sinto que ele aqui abusa até em momentos em que a banda sonora só está ali a estragar, momentos de simples conversa entre as personagens, tens ali sempre a banda sonora, o que faz com que este filme pareça um trailer contínuo de 2 horas e meia. Bem visto. Eu lembro-me de uma cena em que as duas personagens principais, portanto, já agora é o Isaiah Washington, não é? John David Desculpa, Washington? John David Washington, obrigado. E o Robert Pattinson, eles estão a combinar um golpe que vão dar e essa conversa tem na banda sonora, tem esse momento de conversa é ilustrado por uma banda sonora que parece que está a ilustrar uma cena de ação. Portanto, concordo também a Exatamente. 100% com o que tu estás a dizer, que eu até achei graça, porque quando acabou a conversa, a música acalmou. Eu pensei que aquilo ia entrar em crescendo e íamos ver a cena, mas não, a cena acabou e acabou, digamos, aquela propulsão da música. Eu lembro de até achar graça de que, olha, parecia que estávamos a ver uma cena de ação, mas estávamos só a ver eles a combinarem a cena que vai ser. Exatamente. Um, Mas já está, o que tu disseste, nada contra o uso de banda sonora, porque é fulcral nos filmes, ponto final, parágrafo. Mas eu sinto que eu estava a ver este filme e lembrava-me do quão deslumbrado eu fiquei com o último Missão Impossível, que é um filme que só vive de cenas de ação, basicamente o filme é isso, mas cada cena de ação é melhor que a anterior e é cada vez mais complexa. E quando eu estava. A questão é, eu mais depressa me lembro de um pormenor desse filme do que de todo o Tenet, percebes? Porque lá está, a ação é tão quadrada, é tão desprovida de emoção, tão calculada que depois. E depois também não ajuda a patetice toda, porque lá está, quer dizer, já nos outros filmes o Nolan tinha também a chatice de se levar muito a sério. Demasiado a sério. E neste filme leva-se tão a sério que parece que estou a ver um filme do Roger Moore, quando ele fazia filmes do 007, só que sem piada. Porque e ele deveria ter posto humor aqui, porque senão isto não aligeira. Fica mais. Acho que está cientificamente provado que nos filmes, quando há humor, tu aturas muito melhor um mau guião. Porque lá uhum. está, tens uma coisa para te distrair. E aqui não, como só tens aquilo, excetuando aqueles momentos muito escassos em que o Robert Pattinson faz de sidekick com piada, que são muito poucos. Aí ficas. É que não há. Eu continuo a pensar em alguma coisa do filme que tenha achado. De facto, tenho que pensar nisto 2 vezes, mas não encontro nada. Pegando na tua comparação com a Missão Impossível e vamos pôr de lado a qualidade da ação e da encenação da ação, eu penso que o elemento crucial é mesmo a pretensão, ou seja, aqui há muita e na Missão Impossível eu penso que não chega a existir e, portanto, Sim, eu penso que acaba por ser essa a diferença, até porque agora podíamos começar aqui a falar das Missões Impossíveis e não saímos daqui, especialmente estes últimos capítulos foram filmes quase feitos de improviso, o que é completamente inconcebível pensar nisso, mas são filmes que muitas vezes começam a ser rodados sem guião, só com set pieces, e depois eles vão tentando encontrar como é que isto tudo vai epá, combinar. sim, mas Tanto é, cada tanto set é, piece é impressionante. Eu ainda nunca certo, mais me certo. esqueci da cena do helicóptero. Estou a ver o gancho do helicóptero em cima do precipício e aquilo era fantástico. O pormenor da ação daquilo é É, impressionante. é de tal forma que na última Missão Impossível, o Fallout, tu tinhas no trailer cenas que depois não aconteciam de todo no filme, porque entretanto tinha havido alterações à última Exatamente. hora.
Exatamente. Sentes-te confortável para passarmos para spoilers? Disseste tudo o que tens a dizer ou queres resumir, digamos, para quem queira parar aqui antes de ver o filme, ou avançamos? Não, podemos avançar para os spoilers, mas sem os spoilers, dizendo só que ahm, é preciso dizer às pessoas que mesmo aqueles que sejam fãs do Nolan poderão não gostar deste filme, pelas reações que tenho visto, e se for assim, não há problema nenhum. O Nolan, ao contrário do que muitos dos seus fãs acham, não é Deus na Terra e toda a gente tem falhas. Devem ir com o espírito muito aberto e perceber se é assim que querem gastar o vosso dinheiro. Não, Bom, não, pronto. Agora é não uma posso. boa recomendação. É uma boa recomendação. Uh, Deixa-me só dizer que e se as pessoas conseguirem descortinar alguma coisa de fantástico no filme, venham-me dizer, porque eu gostava muito de saber, honestamente. Não estou a sim, encontrar nada. sim. E escuta, e não estamos livres de ver o filme daqui a 2 anos na televisão e de repente descobrimos coisas que não vimos, ou enfim, Sim, 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 isso sim. é sempre possível e nunca vamos agarrar-nos a uma opinião porque às vezes as coisas mudam. Exatamente. Um, mas então, passando a spoilers, e deixa-me só reforçar isto, quem não tenha visto o filme e não queira nada estragado, pare o que está a ouvir, vá ver o filme e volte mais tarde. A partir de agora, vamos falar aqui de coisas que podem ser, digamos, cruciais para apreciarem o filme e terem surpresas. Eu confesso que comecei o Tenet, comecei a ver o Tenet com uma grande generosidade de espírito. Eu quero gostar, quero que isto seja ótimo, quero sair daqui com uma boa experiência. E de certa Eu forma também. até esperançado contra todas as minhas experiências passadas que o Nolan pudesse ouvir algumas críticas e ir corrigindo. Só que eu penso que, lá está, mais uma vez, ele se calhar precisa de ajuda na escrita dos argumentos. Ele cozinha aqueles elementos todos e se calhar ele precisa da mão nos argumentos. Às vezes o irmão, o Jonathan Nolan, também não ajudou por aí além, porque ao fim e ao cabo o Interstellar também é escrito pelos dois. Mas noutros casos, se calhar, até contribuiu positivamente. Eu vi logo que estávamos em maus lençóis quando, na primeira cena obrigatória de exposição, em que está a ser explicado ao protagonista quais são as regras da tal característica temporal que eles basicamente, a partir de certa altura, usam a muleta de mudar a entropia do tempo, não é? Eu confesso que eu nem percebo o que é que isso significa, mas mudar a entropia do tempo, o que é que isto significa? Significa que há determinados objetos que estão, digamos, numa direção contrária daquilo que é o tempo tal como o percepcionamos, em que as coisas andam para trás. Um, e há ali também muito mambo-jumbo científico, não é? E a alturas tantas ela vira-se para ele e diz qualquer coisa do género. Vou parafrasear. Não tentes perceber, sente só. E eu senti que ela estava a falar para nós, que estamos ali sentados e a perguntar o quê? E, e basicamente é, não te preocupes, é mesmo assim. Não, e pá, eu achei isto. Lá Mas o está, se calhar foi um problema. momento. Não diz isso, desculpa, Não, desculpa. eu estava só a dizer que se calhar foi um momento de humor voluntário, mas este passou-me ao lado. Porque se não é de humor voluntário, isto é completamente trapalhão, não é? É aquela coisa Claro. do. Não, mas Atenção, não importa, vocês deixem-se deslumbrar por aquilo que veem, não importa que não faça grande sentido. Mas a questão é essa, é que se tu tens tanta exposição, tem de fazer sentido. Não estamos a falar de um filme do David Lynch em que te atira as coisas assim de uma forma surreal. Estamos a falar de um filme que te impõe regras desde o início, Certo? que diz que É isto que o vai Lynch não te ser. impõe regras, ele convida-te a entrar na mente dele, não é? E, exatamente. E o problema é esse, é que é o jogo com as piores regras que já vi na vida. Porque, quer dizer, nada dali é o que é o Mambo Jumbo, como tu estás a dizer. Sim. Explica-me uma coisa. Eu peço desculpa, eu não quero parecer jocoso, mas hum, como é que o fogo, com a entropia temporal trocada, ou seja, como é que a oposição temporal do fogo é o gelo? Sim, Essa é uma coisa que não me sim. cabe na cabeça. Ainda para mais quando é assim, tu vais entrar naquela porta que vais sair do outro lado a andar ao contrário no tempo. E vou-te explicar aqui algumas coisas. E a única que é explicada que ainda não sabíamos é a do fogo. Obviamente que é aquela que depois vai dar jeito.
para a narrativa, não é? Exatamente. E eu gostava de saber como é que, vamos assumir, a entropia temporal trocada, o fogo se transforma em gelo. Não faz, mesmo do ponto de vista da realidade que te querem vender neste filme, não faz qualquer tipo de sentido. Mas pronto, nós entramos direitinhos às picuinhas da história. E depois o problema do Nolan é que aqui ele faz de ilusionista, só que ele mostra-te um baralho, um conjunto, um naipe de cartas, ou um naipe de cartas não, um conjunto de cartas, mas depois não te mostra outra carta. E então no fim diz, olha esta carta que é tão espetacular que eu deixei aqui escondida. E é de uma forma muito, muito frágil, quer dizer, toda a história do... Bem, enfim, o Kenneth Branagh a fazer de russo não é propriamente Espera, vamos ter que dedicar parte desta conversa só a isso, está bem? de todos os atores do mundo, porque é o Kenneth Branagh para fazer de russo. Não, quando ele já tinha feito, e muito mal, num filme do Jack Ryan que ele próprio realizou. Sim, exatamente. Eu não sei se viste o Agente Sombra. Eu lembro-me. Sim, sim. Mas já lá vamos, porque eu quero dedicar parte da conversa só a este grande momento de comédia involuntária, que é ver o Kenneth Branagh a ser um vilão russo, sim. Não, mas é só porque toda a história e depois é aquela coisa do Nolan muito de estão a ver? Isto era o que vocês estavam a ver há bocado e agora estão a perceber o que é. É a Debbie que quando está com o John David Washington vê uma mulher mergulhar de um barco e diz, eu quero ser aquela mulher, quero ser livre, e depois no fim, é ela, depois é ela matado o mesmo, já marido. viste? E depois, quando há a perseguição dos carros, é o John David Washington que vai no carro do meio, que faz o intercâmbio lá da geringonçazinha que eles trocam. Que aquilo é completamente confuso, onde é que ela estava, onde é que ela ficou, essa geringonça. E depois, quando a Elizabeth Debicki, eu não sei dizer o apelido dela, quando ela é ferida, eles têm que entrar naquela coisinha que faz com que eles andem para trás no tempo, mas depois eles têm que viajar até ao passado para voltar a entrar noutra. Exatamente para quê? Epá, sim, é este tipo de coisa. Isto é retórica, não precisas de me responder, mas a questão é, eu não devia ter percebido isto a ver o filme. Porque é que o filme tem que complicar tanto em elementos que fazem parte da ação a andar para a frente? Exatamente. É que, lá está, tu num filme, quando vais ver um filme do James Bond, principalmente se for das séries clássicas do Sean Connery ou principalmente o Roger Moore, acho que o Roger Moore foi mesmo fórmula, a fórmula mais formulaica, também, se calhar. porque é início do filme, tem uma set piece qualquer, depois ele vai ao quartel-general, recebe a missão, vai buscar os gadgets, parte para a missão, usa os gadgets, estava tudo previsto, pronto. Mas a questão é, isso são regras de um jogo muito mais simples e que, como é uma série, tu já estás habituado a eles e que vais, não é? A cada filme vais-te habituando mais a isso. O problema é que aqui parece que ele põe 30 mil regras diferentes nos primeiros 5 minutos, que depois 5 minutos depois já não servem para nada e volta tudo à estaca zero. E nunca... lá está, não... A existência deste filme para mim é um mistério. Sim, não, enfim, não, eu estou a concordar contigo. Mesmo na sequência final, ok, tu já tinhas percebido que havia benefício de tu teres uma equipa a andar para trás no tempo, porque depois podia informar a que anda para a frente e tudo mais. Só que onde é que essa dinâmica é realmente mostrada e utilizada naquela sequência final, que acaba por ser só uma cena de tiroteios e de explosões confusa, onde eu não consegui ver exatamente qual é o benefício do tal gimmick e das equipas para trás e para a frente. Exatamente. Ou seja, não quer dizer que na cabeça do Nolan não estivesse lá, não quer dizer que não haja alguém que possa parar e explicar-me, mas eu não ter conseguido perceber isso a ver o filme, se calhar é tanto culpa minha como do filme, mas é do filme de certeza também. Sim, lá está, mas lá está, quer dizer, o filme já se explica muito e mesmo assim não explica muita coisa e depois ainda lá está, temos de parar para temos de parar para perceber melhor o filme para que alguém nos explique. Isso é o paradoxo da ultra explicação, quer dizer, então para isso, se é tudo só mumbo jumbo, para que perder 2 horas e meia em que parte substancial do filme são personagens a perguntar umas às outras, olha, tu sabes o que é o complexo espaço-temporal da complexidade de Y?
Sim, sei. Blá, 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 blá. E quando enfim. no fundo ele queria fazer um filme de viagem no tempo. Porque mesmo a questão do paradoxo do avô, quer dizer, isto é por demais discutido em filmes de viagem no tempo, Sim, só sim. que, enfim, tinha que ser diferente, não é? Tinha que ser Sim, sim, diferente. sim. Queria ter Olha, tudo. Deixa-me só dizer, ele tem um sim, problema e eu começo a perceber que já, afinal já é mesmo problema dele, não é de quem o rodeia. Que é, ele disse que queria pegar em todos os filmes de espionagem, que é um género que ele gostava muito, e fazer uma coisa diferente e melhor. O problema é esse, é que ele acha que está a fazer de facto uma coisa diferente e melhor, mas não está, está a fazer uma coisa completamente sem ponta para onde se lhe pegue, que não é totalmente desagradável à vista, mas que também poderia ter levado uns cortes brutais na montagem e mesmo assim não sei se ajudaria. Mas sim, pronto. e já que estamos em spoilers, ok, temos para mim, a cena final, tiroteios, é coisa que não me entusiasma por aí além, especialmente quando eu não estou muito investido naquilo que está em jogo. Temos uma cena na autoestrada que vemos num sentido e noutro, está impressionante. Mas, por exemplo, um, só porque eles mandaram um avião 747 contra um armazém e filmaram de verdade, não quer dizer que ver isso numa tela seja entusiasmante também. Não é? Exatamente. E ser essa uma set piece central do filme, parece-me um desperdício. Um, Sim. Aliás, todo o filme move-se com sete pistas que lá está, é como nos filmes da Missão Impossível, só que em que parece que pegaram um emaranhado de sete pistas e juntaram e puseram uma narrativa a custo. Mas no caso destas, não, é que não são sete pistas assim tão entusiasmantes e são supostamente funções da narrativa que também parece que não existe. uhum. E pronto. Então agora vamos lá falar do Kenneth Branagh, por favor, porque eu curiosamente, há uns meses tinha visto este Jack Ryan Agente Sombra, que foi uma tentativa de reabilitar aqui a personagem do Jack Ryan, já interpretada no passado pelo Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, e penso que atualmente na televisão também pelo John Krasinski, não? Krasinski. Sim, o John John Krasinski, Krasinski. exatamente. E neste caso foi o Chris Penn, Chris Penn, não, o Capitão É o, Kirk, como é que ele é o Chris? é o Chris Pine. Chris Pine. Chris Pine, pronto, obrigado. Hoje a minha memória não está brilhante. Portanto, houve aqui uma reabilitação do Jack Ryan no cinema pela mão do Kenneth Branagh, com o Chris Pine, em que o próprio Kenneth Branagh faz de vilão russo. E eu estava a ver o filme e a pensar assim: olha que péssima ideia. Tu devias ter arranjado alguém, porque não sei porque ver o Kenneth Branagh a tentar um sotaque russo enquanto tenta ser ameaçador é relativamente cómico, porque Exatamente. eu acho que não funciona. E para mim foi hilariante ter percebido, porque o filme. Eu até pensei que era uma surpresa, só depois é que fui ver que o nome dele está escarrapachado no IMDb. Mas eu não sabia que ele entrava no filme e de repente aparece o Kenneth Branagh e começa-me a falar com um sotaque russo e um multimilionário, digamos, com negócios obscuros, traficante de armas, supostamente, e neste caso o vilão que se apoderou de tecnologia, que faz aqui uma disrupção temporal. E isto para mim foi inerentemente cómico porque foi do género: oh Nolan, tu não viste o filme do Jack Ryan, isto não funciona. A cena que eu estava a falar há pouco, que tinha vergonha de me ter rido, é uma cena em que ele de repente perde as estribeiras com a mulher, sendo que a mulher é a Elizabeth de Becky, que já falámos, que quer fugir do casamento, só que ele não quer abdicar dela nem do filho, e ele, a alturas tantas, perde as estribeiras com ela e começa a agredi-la ao ponto dela cair no chão. Eis não quando ele lhe dá um pontapé violentíssimo, só que solta um grito, ele solta assim um esgar, que achei que ele tinha passado ali um limite qualquer do ridículo, Sim, e espontaneamente dei uma gargalhada que me arrependi imediatamente por causa da cena que estava a sim. passar-se no ecrã. O que é que tu tens-me a dizer da prestação do Branagh como o Não, vilão? volta a pegar nos filmes do Roger Moore, é assim, as narrativas eram patetas, mas eles para disfarçar isso punham humor mesmo propositado. Eu vi há pouco tempo um dos filmes desse James Bond, que tem uma sequência que se passa em Veneza,
que aquilo parece ir dos Looney Tunes e é propositadamente dos Looney Tunes, aquilo. Isso é o Moonraker, não é? É o Moonraker, exatamente. Sim. Mas fiquei mais entretido e mais envolvido no filme, mesmo com toda a patetice à volta. E aqui eu só estava a olhar e a tentar perceber, não só com o Kenneth Branagh, mas com todas as personagens, como já dissemos, mas de facto o Kenneth Branagh é mesmo ali o ovo de Colombo. Parece tão óbvio e ninguém reparou. Mas escuta, mas ele é o super vilão como já não se usa, não é? Acho que é isso que Sim, estás a dizer, sim, basicamente, sim, não é? sim, sim, Porque sim. num filme em que nós estamos sedentos de encontrar personagens e de vê-las desenvolvidas e caracterizadas, de repente temos não uma personagem mal desenvolvida, mas uma autêntica caricatura, não é? Isto Exatamente, é um exatamente. vilão à antiga como já não se usa. E eu digo-te uma coisa: se foi para efeitos cómicos ou se foi para isto ser irónico de alguma forma, o tom e a pretenciosidade do Nolan não permite que isso venha ao de cima, basicamente. Eu volto a dizer, a única parte cómica que eu achei no filme foi mesmo nas tiradas, nas duas ou três tiradas do Robert Pattinson e nas duas ou três tiradas que saíram ao lado do John David Washington, porque para mim ele Sim. está tão enfadado com o próprio filme que aquilo nem funciona. Ele é um excelente ator no Black Klansman, foi onde eu o vi anteriormente, e eu acho que ele está deslocado aqui. Infelizmente, também achei que não funcionou. E eu estava a torcer muito por ele, porque eu gostei muito dele no Black Klansman. Eu também, eu também, eu E, também. e também, e também concordo, mas aí não sei se estou disposto a meter-lhe a culpa toda em cima. Eu penso que parte da responsabilidade está na personagem que o Nolan escreveu ou deixou de escrever, Pois, basicamente. pois, exatamente, exatamente. Enfim, Pronto, olha, eu acho que está esmiuçado. Infelizmente não temos aqui uma voz que pudesse fazer o contraponto. quando este Espero. episódio sair, já vais ter alguns Nolanites aí a desancarem-te à grande. Já vais Sim, ver. olha, aquilo que eu peço é que não desanquem à grande, mas apareçam e deixem as vossas opiniões. Não levem nada do que a gente disse aqui pessoalmente. Isto são só São só opiniões filmes. genuínas da nossa reação ao filme. E se acharem que estamos a dizer asneiras ou que têm uma outra visão que não aquela que a nossa, venham deixar comentários aqui aos sítios do costume. Deixem um comentário no episódio, deixem um comentário no Facebook, mandem um e-mail, entrem em contato connosco e eu genuinamente agradecia também conhecer algumas destas outras opiniões, pronto, de pessoas verdadeiras, porque no IMDb eu ainda não estou disposto a acreditar que aquelas pessoas são pessoas que até se calhar tenham visto o filme, Sim, ou que não sejam seguidores do culto de Nolan, não é? exatamente. Portanto, Rui, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite Obrigado, eu. e havemos nos ver em breve. Hás de cá voltar para outra ocasião e Com até à próxima. certeza. Até à próxima.